Muito obrigado, presidente senador Paulo Rocha. Muito bom dia a todos da mesa, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, senador Ricardo Ferraço, relator, e o meu colega Chico Otávio, do jornal O Globo, e demais senadores e senadoras presentes. Presidente Paulo Rocha, eu fiz uma pequena compilação de dados para facilitar a compreensão do que foi apurado até agora e vou projetar algumas transparências ali do lado direito, aqui para quem está sentado aqui na mesa, sobre esse caso. Poderia passar o segundo slide? O terceiro. Então, esse caso começou a ser divulgado no dia 8 de fevereiro de 2014 e se baseou num acervo de dados muito grande vazado do banco HSBC, da sua agência de Private Bank, em Genebra, na Suíça. Mais de 100 bilhões de dólares, de cerca de 106 mil clientes, de 203 países diferentes. Aí tem um pequeno mapa mundi com o tamanho do vazamento e a abrangência dele. O país com o maior número de clientes foi a Suíça, com 11.235, depois França, com 9.187, em seguida Reino Unido, com 8.844, e o Brasil aparece em quarto lugar. O mapa indica ali, pelas cores, quanto mais escuro, maior o número de clientes encontrados no acervo do HSBC. E como podemos observar, o Brasil aparece com a coloração azul mais escura, o que indica que é um dos países do mundo com mais clientes nessa agência do HSBC, dentro desse acervo que foi vazado. Aí há um ranking dos países por número de clientes. Então, como a gente observa, o Brasil é o quarto colocado, ficando à frente de Itália, Israel, Estados Unidos, Argentina, entre outros. E agora um ranking por valor encontrado nas contas desses clientes de cada país. Aí, nesse caso, o Brasil fica em nono lugar, com um valor equivalente a aproximadamente 7 bilhões de dólares, atrás de Suíça, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, França, Israel, Itália e Bahamas. O histórico, como eu disse, então, é esse. Os dados, é muito importante, senhor presidente, senhor relator, considerar que eles se referem aos anos de 2006 e 2007. Portanto, são dados que já têm aproximadamente 10 anos de idade, o que não significa que sejam inúteis para alguma apuração. Mesmo porque, além dessas informações desses anos específicos, os dados contidos nos arquivos do HSBC que foram retirados pelo técnico de informática da instituição Hervé Falciani, contém um rico acervo dos anos passados, de até mais de 2 décadas atrás, a esse período de 2006 e 2007. Isso significa que é possível saber pessoas que abriram contas na década de 80, na década de 90, assim por diante, com a data de abertura dessas contas e a data de fechamento também dessas operações no HSBC. Não obstante, não é possível saber o que aconteceu com esses clientes do HSBC depois do ano de 2007, apenas pela observação desses arquivos que foram vazados. Esses dados que foram retirados do banco foram depois, posteriormente entregues ao governo francês. Foi o primeiro Estado nacional que teve acesso a todas as informações pelas mãos do ex-técnico de informática do banco, que trabalhava em Genebra, e o governo francês deu o seguinte tratamento a esse acervo. Em outubro de 2010, depois de ter analisado extensivamente os dados,
O governo da França, por meio da sua, então, ministra da Economia, Christine Lagarde, que vem a ser a atual diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional em Washington, decidiu repassar os dados para a Grécia. Todos se recordam, à época, a Grécia passava por grandes dificuldades econômicas e o governo da França, com o objetivo de colaborar com a Grécia, sugeriu ao governo grego que, usando esses dados, tentasse recuperar ou repatriar parte do dinheiro dos recursos que tinham saído ali da Grécia por meio de evasão fiscal, por meio de formas não legais. Outros países, à época, souberam dessa decisão do governo francês de compartilhar a informação com o governo grego e passaram a requerer os dados ao governo francês. Esse caso, é importante dizer, que ficou conhecido como a lista da Christine Lagarde, foi muito noticiado à época por inúmeros veículos jornalísticos no início no final do ano 2010 e início do ano de 2011. Vários países puderam, então, ter acesso a esses dados, entre outros, Reino Unido, Dinamarca, Espanha, Bélgica e, mais recentemente, alguns outros países têm feito requerimento também ao governo francês. A Argentina, que é vizinha ao Brasil, requereu os dados no ano passado e já os recebeu em setembro de 2014, e as informações disponíveis dão conta de que os dados estão sendo processados e possivelmente o Estado argentino deve tentar recuperar recursos que eventualmente tenham saído do país de maneira irregular. Até este momento, as informações disponíveis são as de que a Bélgica já recuperou 450 milhões de dólares, a Espanha 298, França 286, Reino Unido 205 milhões. É importante dizer também que a recuperação desses recursos não se refere única e exclusivamente ao repatriamento de divisas que estavam nas contas dos clientes do HSBC. Referem-se também a multas pesadas que vêm sendo aplicadas à instituição financeira, ao HSBC, que proporcionou toda a sorte, em alguns casos, de operações ilegais. Então, os Estados nacionais que tentam analisar esse caso buscam não só verificar os clientes que podem eventualmente ter cometido ilegalidades, mas também analisam com muito cuidado a atuação da instituição financeira, que é corresponsável, ativa, nesse caso, de um eventual ilícito. No caso do governo brasileiro, a investigação que está sendo conduzida até agora aqui no Brasil dá conta do seguinte. Em setembro de 2014, o grupo de jornalistas que trabalha nessa apuração e estava perto de concluir a primeira tabulação dos dados, e eu vou falar mais sobre os dados em seguida, decidiu compartilhar uma pequena amostra dos nomes, 3% apenas, que foram os primeiros que já estavam tabulados, com o COAF. COAF, portanto, recebeu cerca de 3% dos nomes para que pudesse analisar do que se tratava. O COAF não fez nada. A ideia era, evidentemente, que pudesse haver uma colaboração entre a investigação jornalística e o interesse, talvez, do Estado brasileiro nesse episódio. Não se requeria, evidentemente, do COAF nem do Estado brasileiro, senhor relator, que quebrasse sigilos, porque seria um crime. Mas seria importante que o COAF pudesse, pelo menos, dizer, com a colaboração de outras agências de controle no Brasil, como Receita Federal, Banco Central, se naquela lista, naqueles 3%, que eram cerca de 300 e poucos nomes, se havia ali alguém que não havia declarado ao imposto de renda, não havia declarado ao Banco Central, sem dizer quem era, dizer, olha, de 300 e poucos nomes, temos 10% que de fato declararam.
sem dizer quais nomes eram, não haveria nenhuma quebra de sigilo, mas orientaria de maneira muito clara a condução da investigação seguinte, tanto para o governo, para os agentes do Estado, que imagino devem ter interesse em fazer com que a lei seja cumprida no Brasil, como também por parte dos jornalistas que poderiam ficar com mais segurança a respeito do que deveria ser investigado, sem quebrar nenhum sigilo, tudo dentro da legalidade, de uma forma colaborativa. Mas, senhor relator, senhor vice-presidente, o COAF não fez nada. Mas pior do que não ter feito nada, o COAF compartilhou os dados em fevereiro apenas com outros órgãos de controle dentro do Estado brasileiro e um desses órgãos de controle, vejam só, foi a Receita Federal que por meio Fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015. Que por meio da sua Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação, o órgão responsável por investigar tudo também não fez nada, mas vazou os dados de maneira indiscriminada, cometendo um crime, portanto, ao divulgar nomes sem tê-los investigados, os 300 e poucos nomes, e sem dizer se haviam declarado o imposto de renda ou relatado ao Banco Central a existência de contas no HSBC da Suíça nos anos de 2007 e 2008. Esse é um documento que vem com a marca d'água da Receita Federal do Brasil, da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação, que vazou dados de maneira criminosa sem investigá-los, com o objetivo apenas de causar algum efeito na mídia, possivelmente que pudesse ter algum favorecimento para o governo brasileiro. Próximo. Isso ocorreu em fevereiro. Esse crime cometido pela Receita Federal ocorreu em fevereiro, divulgando dados oficiais e sigilosos de contribuintes brasileiros que nem sequer foram investigados, mas tiveram seus nomes divulgados de maneira indiscriminada. Sobre a série de reportagens que vem sendo feita, senhor presidente, Paulo Rocha, senhor relator, senador Ricardo Ferraz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, gostaria de dizer que tudo vem sendo conduzido com a maior responsabilidade possível e imaginável dentro das normas do bom jornalismo. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que vem a ser uma organização não governamental criada em 1997, com sede nos Estados Unidos, na capital, em Washington, da qual faço parte desde o início. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, sem filiação política partidária, que, senhor presidente, foi criada porque, hoje em dia, os crimes, infelizmente, são cada vez mais complexos e são multinacionais. Os jornalistas que investigam um crime no Paraguai, na Nigéria, nos Estados Unidos ou na Suécia, certamente, quando se deparam com investigações complexas, elas têm ramificações internacionais. Os meios de comunicação, não é segredo para ninguém, passam por um momento de grande disrupção no mundo. Os meios de comunicação tradicionais têm dificuldades para financiar extensas investigações com correspondentes em vários países. Fazer bom jornalismo custa muito caro. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos foi criado com o objetivo de suprir uma demanda pela boa prática do jornalismo com a colaboração de profissionais em vários países. Um jornalista no Brasil, outro na Argentina, outro na França, outro na Nigéria, não importa. Quando tem algum caso em comum, podem compartilhar informações, fazer a investigação e aí publicarem nos seus países ao mesmo tempo. Essa que é a ideia. Dezenas de reportagens foram publicadas ao longo dessas quase já 2 décadas. Tive o prazer de estar sempre presente em várias delas e essa investigação, que foi batizada de SwissLeaks, é apenas mais uma delas. Teve início no dia 8 de fevereiro, o início da publicação das reportagens. Como é que foi possível iniciar tudo isso? Desde 2010, como eu disse anteriormente, os dados passaram a ser compartilhados com vários países. Um jornalista, colega nosso, que trabalha no jornal Le Monde, que vem a ser um jornal com sede em Paris, na França, teve acesso aos dados, tais quais eles estavam disponíveis para o Estado Nacional francês. São 106 mil clientes, era impossível que um jornalista sozinho pudesse avaliar, tabular e entender de tudo que se tratava.
Ele, como faz parte do consórcio, compartilhou com o consórcio, montamos um grupo executivo para analisar previamente, isso foi já há cerca de um ano, e começamos a interpretar os dados da maneira correta, com o tempo devido, sem assodamento, sem correr o risco de cometer nenhuma injustiça, porque é necessário publicar aquilo que tem relevância pública, relevância jornalística e não aquilo que interessa apenas a algum cidadão que, por eventualidade, estivesse ali citado, mas não cometeu nenhum delito. Participam dessa investigação 163 profissionais jornalistas de 55 países e 65 veículos de comunicação em todo o mundo. No Brasil, o UOL e o jornal O Globo são os veículos de comunicação que têm jornalistas incluídos no grupo. É importante dizer, senhor presidente, que não são os veículos que são parceiros necessariamente nesse caso. São os jornalistas que trabalham para esses veículos e, é claro, os veículos aceitam essa associação e daí, portanto, divulgam as reportagens que são produzidas. São muitos veículos no mundo. Na Inglaterra é o jornal The Guardian, na França, como eu disse, é o Le Monde, na Argentina, La Nación, nos Estados Unidos, o programa investigativo 60 Minutes da rede de TV CBS. Tivemos que fazer aí um banco de dados e foi muito complexo. Engana-se quem imagina que esses dados que estão lá disponíveis junto ao governo francês estejam organizados ali, todas as informações organizadas de maneira didática e facilmente compreensíveis. Trata-se de informação muito complexa e de muito difícil compreensão. A primeira decisão do consórcio foi a de trabalhar do ponto de vista da informática, foram cerca de 6 meses, fazendo uma tabulação de todos os dados, para entender o que estava ali dentro e tentando separar da maneira mais correta possível os clientes de cada país que estavam na agência do HSBC em Genebra. Eu vou dar 4 exemplos aqui para os senhores do grau de complexidade do banco de dados que se encontra hoje de posse do governo francês e também agora com os jornalistas que fazem essa investigação e a razão pela qual os dados não devem nem podem ser divulgados de maneira indistinta e indiscriminada. São informações muito complexas. Eu gostaria de mostrar 4 casos de clientes do HSBC que têm relação com o Brasil e gostaria de fazer uma ressalva, senhor presidente, senhor relator, que não há nenhuma imputação de crime a nenhuma dessas pessoas. Elas estão lá, elas poderão se explicar no momento devido, se assim for o desejo das autoridades brasileiras. Mas os seus nomes já estiveram presentes em reportagens publicadas pelo UOL e pelo Globo, porque tem relevância jornalística, relevância também do ponto de vista do interesse público. Gostaria de passar o primeiro filme. O primeiro filme mostra... Pode ser esse daí mesmo. De abrir grande. Esse é Jacob Barata, dono de empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Ali está o nome dele, aparece o número 7 ao lado. Quando a gente clica em cima do nome, começam a aparecer o nome das empresas offshore e das empresas e dos nomes da família e todas as operações relacionadas a esse correntista que apareceu no HSBC da Suíça. Vejam a teia de relações que se forma quando se clica em cada um daqueles círculos e o grau de complicação que é para entender tudo aquilo que foi feito. O próximo agora, por favor. Temos aí uma pessoa da família Queiroz Galvão, que tem mais de 10 integrantes relacionados no banco de dados. Aí vemos os nomes de algumas pessoas, o nome de algumas empresas offshore que eram construídas para operar a partir de Genebra, na Suíça. Como os senhores podem observar, o grau... Tudo isso consta no banco de dados?
Não, isso quem fez foi o consórcio de jornalistas investigativos. O banco de dados não tem nada disso. O banco de dados é um amontoado de nome, números, datas e informações de cada correntista. Esse foi o trabalho que foi feito durante 6 meses. Por favor, o próximo. A rede do consórcio desenvolveu, portanto, um software, um sistema? Esse software chama-se Linkurious, é um software francês que aceita a inserção de base de dados. Aí temos a família do Sr. Benjamin Steinbrück, que, inclusive, gostaria de dizer, ele informa que declarou todas as contas, embora não tenha mostrado documentação a respeito. Há muitos integrantes da família na base de dados, e para fazer essa relação, como os senhores podem perceber, há uma complexidade enorme. Vejam a teia de relações entre as pessoas, as empresas offshores e as contas numeradas, né, identificadas com códigos alfanuméricos no banco HSBC de Genebra. Trata-se de informação realmente muito complexa e que, se for divulgada de maneira indistinta, a chance de haver má interpretação é enorme. Chega a ser criptografada, não, né? Não. Gostaria de dizer que, mais uma vez, que as pessoas citadas aqui, todas negaram ter cometido irregularidades, todas disseram que declararam suas contas, embora nenhuma delas tenha apresentado comprovante. Aí é uma irmã do deputado federal Paulo Maluf, a senhora Terezinha Maluf Chama, que também, esse é um caso muito interessante, chamaria atenção. A senhora Terezinha apareceu lá com a conta e apareceu ligada a uma empresa, ligada a essa pessoa, Peter Sprenger. Quando se clica no nome de Peter Sprenger, vejam o que acontece. Ele parece um sol e uma constelação de nomes em volta dele. Fomos pesquisar quem é Peter Sprenger. Quem seria essa pessoa que, enfim, tinha representação para abrir tantas contas? Esse é também um dado que a CPI deve levar em conta para ser investigado. Os operadores que facilitavam tudo isso. Peter Sprenger, ali está ele, trabalha em Liechtenstein, é um advogado que trabalha para dar assessoria a pessoas interessadas em abrir contas em paraísos fiscais, abrir empresas offshore e aí facilitar todo esse trabalho. Aí, quando se entra uma empresa, ali está o nome dele, aí quando se clica ali, vamos observar que aparece, inclusive, a sua foto, ali está o senhor Peter Sprenger, é o primeiro no canto superior esquerdo. Então, a título de colaboração, senhor presidente, senhor relator, senhor vice-presidente, trouxe essas informações para demonstrar o grau de complexidade que está contido nesse acervo do HSBC na sua agência de Genebra, na Suíça. E para finalizar enfim, ficar à disposição dos senhores aqui para o que for possível, gostaria de dizer que o nome das pessoas que aparecem no banco é apenas a parte mais visível desse caso todo. Nós estamos diante aqui, senhor presidente, de um caso único na história do sistema bancário internacional, no maior vazamento da história de dados bancários de um banco suíço, e que revela a forma como operam os paraísos fiscais, os bancos internacionais para facilitar a ocultação de recursos, para facilitar a evasão de divisas e quem sabe quais outros crimes. Trata-se, portanto, também de analisar o que há de errado nesse sistema internacional que favorece tudo isso com o beneplácito, muitas vezes, do sistema financeiro internacional, que vem tentando, é bem verdade, nos últimos anos, tentar tornar mais difícil a atuação de países que atuam em segredo absoluto. Há uma iniciativa no âmbito do G20 para que essas práticas sejam encerradas, mas até hoje não houve sucesso a respeito. Eu imagino que nessa investigação, senhor presidente, senhor relator, senhores senadores e senadoras, é muito relevante entender como atuou o HSBC,
com esses dados que são riquíssimos e que poderão ajudar a compreender como funcionam essas instituições e o que perdem os países, os estados nacionais com isso. Vamos lembrar que o Brasil está num momento em que precisa de dinheiro, fazer economia, ajuste fiscal. Só nesse caso, na Suíça, há 7 bilhões de dólares, possivelmente uma parte considerável ilegal. São 21 bilhões de reais, é mais de um quarto, talvez, do ajuste fiscal, ou cerca de um quarto, ou mais até, do ajuste fiscal que o Brasil pretende fazer neste ano de 2015. Então, os nomes que estão sendo investigados, que aparecem, são apenas a parte mais visível. Se a CPI se concentrar só nos nomes, é importante também. Mas se ela fizer só isso, estará fazendo apenas metade, talvez, do que poderia fazer. É muito importante, eu notei no plano de trabalho que isso será feito, analisar também o papel das instituições bancárias, especificamente do HSBC, que poderá, se convidado, imagino, talvez esclarecer tudo aqui. E só para terminar, gostaria de mais uma vez ressaltar que nenhum dos nomes que está relacionado na lista ou desses que apareceram aqui estão sendo a eles imputados algum crime. Todos negaram ter cometido crimes. Agora, gostaria de dizer para os senhores que até agora, dos mais de 100, quase 140 nomes já divulgados pelo portal UOL, pelo jornal O Globo, apenas 4 casos apresentaram, de fato, documentos informando que declararam à Receita Federal a existência dessas contas e que informaram ao Banco Central a remessa de divisas. Todos os outros ou não falaram ou apenas negaram sem apresentar nenhum comprovante sobre a lisura das operações. Apresentaram documentos até agora comprovando a declaração das contas à Receita Federal, o ex-presidente do Banco Central, o senhor Armínio Fraga Neto, comprovaram também a declaração à Receita Federal as pessoas relacionadas à família Quimente Auriemo, de São Paulo, que são controladores da incorporadora JHSF, também apresentaram farta documentação a respeito. O escritor Paulo Coelho, brasileiro que reside, inclusive, em Genebra, na Suíça, também apresentou a sua declaração de bens, dizendo que estava com sua conta declarada à Receita Federal. E, por fim, hoje, tanto no portal UOL como no jornal O Globo, integrantes da família Lacerda, do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, apresentaram farta documentação comprovando que informaram ao Banco Central a saída de divisas, comprovando que declararam à Receita Federal suas contas no exterior. Esses, portanto, são os 4 que comprovadamente, grupos de pessoas que comprovaram estar de maneira legal com suas operações internacionais. Todos os demais ou negaram apenas ou preferiram não falar. Comprovaram e apresentaram ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, é isso? Exato, por nosso intermédio. Apresentaram a mim e ao Chico Otávio, que representamos aqui o UOL e Globo, e, nesse caso, ao consórcio. E com isso, senhor presidente, senhor relator, eu encerro minha exposição inicial. Espero ter podido contribuir. Estou à disposição. Considero essa comissão parlamentar de inquérito da maior relevância, porque toca num problema seríssimo de controle do sistema financeiro, que certamente vai melhorar com as recomendações que vão emergir aqui da investigação conduzida pelos senhores. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Obrigado.